E essas experiências, elas estão sendo impressas no seu sistema nervoso, ou seja, no seu DNA. Você já se pegou pensando por que as coisas para você parecem sempre muito mais difíceis e para os outros parece que as coisas fluem de uma maneira natural? Parece que para as outras pessoas tudo dá certo. É o relacionamento, é a parte financeira, é no trabalho. E para você, por mais que você se esforce, sempre é muito, muito difícil de conseguir resultados positivos? Então eu posso te explicar. Essas crenças limitantes, elas podem estar relacionadas às suas experiências na primeira infância. Ou seja, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu do ambiente familiar, da maneira como seus pais se relacionavam e a maneira como eles se relacionavam com você, isso pode impactar na maneira como você tem a sua autoimagem, ou seja, a sua autoestima, a sua autoconfiança ou as suas inseguranças. E tudo isso impacta na sua vida hoje. É assim, na primeira infância, está acontecendo a formação dos circuitos cerebrais da criança. E essa formação, na primeira infância, se faz através de todas as informações que ela está tendo e experiências do ambiente familiar e dos adultos que estão com ela. A criança, ela aprende por associação, por imitação e por observação. E essas experiências, elas estão sendo impressas no seu sistema nervoso, ou seja, no seu DNA. E essas marcas, elas vão, então, dar todo o comando de como você vai agir na vida adulta. Por exemplo, se uma criança cresce no ambiente tóxico, violento, inseguro, desorganizado, automaticamente o seu sistema nervoso se desenvolve desorganizado. Se essa criança cresce num ambiente saudável, seguro, onde as suas necessidades emocionais são atendidas, então ela tem um sistema nervoso muito mais regulado, muito mais equilibrado, e ela vai ter muito mais facilidade de enfrentar as situações. Ela vai enfrentar as situações com inteligência emocional, com flexibilidade, aprendendo a esperar. Já a criança que tem um sistema desorganizado, ela vai ter muito mais dificuldade de se organizar. Por quê? Porque o seu sistema, ele, com essas experiências desorganizadas e traumáticas, a tendência do sistema é não se desligar. Então, ela vive constantemente num estado de alerta. Ela tem sempre uma insegurança muito grande, como se algo ruim vai acontecer. Ela tem sempre um pensamento muito mais negativo do que positivo. Ela espera sempre o pior do que o melhor possa acontecer com ela. Por quê? Porque foi essa maneira em que ela aprendeu a sobreviver dentro desse ambiente desorganizado. Estar em constante estado de alerta. Só que esse estado constante de alerta gera uma ansiedade muito grande e gera também o pensamento negativo.
Ou seja, a pessoa não consegue enxergar as oportunidades positivas que acontecem na vida dela. Ela sempre enxerga as coisas ruins que acontecem. Ela tem um estado mental, ela tem um mindset muito mais negativo, tá? Então, essa pessoa, ela sempre vai ver o copo meio vazio do que o copo meio cheio. E as pessoas que crescem num ambiente saudável, organizado, elas têm dificuldade, sim, só que elas persistem. Por quê? Porque o pensamento sempre está no positivo. Não deu certo desse jeito, elas tentam de uma outra maneira, ok? Não deu certo esse caminho, elas veem outra possibilidade. Elas estão mais com o foco na solução do que no problema. Então, essa estrutura familiar e a estrutura familiar emocional vai impactar na estrutura, na identidade dessa pessoa, nos seus valores e nas suas crenças, ok? Então, assim, a criança, embora ela tenha lá a sua estrutura mental lá formadinha, embora ela tenha lá o seu córtex cerebral formado, mas ela ainda não desenvolveu as conexões neurais para que ela possa ter a consciência daquilo que está acontecendo com ela. Então, tudo que ela vê, ouve e sente dos relacionamentos, como os adultos agem, como os adultos pensam, para ela se torna uma verdade absoluta. E, novamente, essa verdade absoluta, ela é impressa no seu inconsciente, ela é impressa no seu DNA. Então, só a partir de uma vida adulta, que você pode tomar decisões de mudança, é que você vai, então, ressignificar essas experiências traumáticas e negativas, ok? É o adulto que consegue resolver isso, não é a criança. A criança não tem autonomia, ela não tem ainda as estruturas cerebrais organizadas para tomar decisões que só um adulto pode tomar. Então, se você acha que as coisas para você se tornam sempre muito mais difíceis, é porque você tem essas estruturas mais fragilizadas e desorganizadas que impactam na sua vida. E aí, se você resolve, você flui. A sua vida flui de uma maneira muito mais positiva, muito mais saudável, com muito mais inteligência emocional. Quando essas estruturas não estão ainda organizadas, a tendência é que você tenha muito mais atitude da criança do que do adulto. Então, a criança chora, ela se sente desprotegida, ela se sente insegura, ela acha que as coisas nunca acontecem para ela, por mais que ela se esforce. Então, ela entra lá nos seus estados emocionais e ela não consegue sair desse ciclo vicioso. Quando você trabalha o seu adulto, quando você traz recursos aqui nas suas experiências e quando você começa a enxergar as coisas boas que acontecem com você e ressignificar as coisas da infância, você vai ter atitudes muito mais adultas, ou seja, de segurança, de autoconfiança, de autoestima, ok? Então, se você gostou disso que eu trouxe hoje para você, compartilhe com outras pessoas, curta e coloca também que outros temas você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente conversar, tá? Então, quanto mais você contribuir, mais informação eu vou trazendo para vocês, tá bom? Então, gente, vamos cuidar da nossa criança e vamos tornar o nosso adulto saudável, porque as coisas fluem sim e elas são iguais para todo mundo. Beijos!